Fala aí galera, sejam bem-vindos para mais um vídeo. Agora você tá aqui em mais um vídeo de Biologia, é isso aí. Tá aqui mais um vídeo de Biologia comigo aqui de Biologia para aprender sobre evolução, DNA e sobre as leis de Mendel. Eu não vou falar de todas as leis aqui agora hoje, eu vou falar só de uma. As outras eu vou falar mais pra frente, ou se vocês quiserem, eu faço só um vídeo sobre as leis de Mendel, que é muito da hora, muito interessante. É bem complexo também, então cuidado, é a parte complexa da biologia que eu não gosto. Assim, eu gosto bastante de biologia, eu sei bastante coisa de biologia, mas essas partes eu fico assim, meu Deus do céu, coisa chata. Sinceramente é uma parte muito chata. Mas vamos lá para o que interessa. Hoje a gente vai falar sobre a teoria da evolução. O que é a teoria da evolução? Bem, falar o que é a teoria da evolução eu já falei tipo em todos os vídeos praticamente de humanas que tem, eu falo sobre a teoria da evolução. Em sociologia eu falo, em história eu falo, em biologia, obviamente eu falo também. E, nossa, em geografia eu também falo, nossa, eu falo em um monte de vídeo meu sobre a teoria da evolução, mas o que é ela de fato? Porque eu falo tanto dela, mas o que é? Enfim, a teoria da evolução, eu acho que eu já expliquei no vídeo passado, uma parte e tal, mas eu vou explicar exatamente o que é, assim, exatamente. A teoria da evolução foi desenvolvida, não desenvolvida, mas foi, tipo, descoberta pelo Darwin, Charles Darwin. Ele descobriu isso em e alguma coisa, não lembro, 1700 e pouco eu acho, não lembro exatamente a data certinha, mas foi por aí, e ele descobriu isso, e quando ele descobriu isso, ele tinha viajado lá para Galápagos, que é uma série de ilhazinhas, uma pertinha da outra, que faz meio que um país, uma cidade, sei lá o que é ali exatamente, mas é bem inexplorado, era pra ser, né, pelo menos. E quando ele foi lá, tipo, não tinha nada, basicamente eles só estavam ali chegando para conhecer realmente. E como é uma ilha bem separada da outra, não bem separada, mas tem um oceano separando uma parte da outra, assim, é uma série de ilhas, ele pôde ver que, tipo, em um lugar tinha uma espécie muito parecida com a outra, mas com só umas características mudando. Então ele começou a observar, começou a ver qual era a diferença, começou a ver uma ilha para outra, começou a entender exatamente o que estava acontecendo ali. Ele falou, bem, isso não é normal. Aí ele começou a ver que uma espécie, a espécie que tinha características diferentes, características dominantes, características que se davam bem no ambiente, ela crescia mais. E a outra espécie continuava no lugar onde ela está, entendeu? E a outra não, como ela crescia mais, ela tinha mais lugar para ficar, ela ia explorando os outros lugares, ia evoluindo, não evoluindo, mas ela ia avançando, expandindo isso, ela ia expandindo, e aí com essa expansão ela ia achando mais lugares e evoluindo mais, e tipo, essa evolução ela acontecia em micro pontos, não micro pontos, mas características bem pequenas que iam indo de geração em geração, iam indo de geração em geração, e cada geração ia aumentando essa característica ou diminuindo, dependendo do ambiente, entendeu? Então é muito interessante essa teoria da evolução, eu sempre falo dela. Mas ele descobriu isso e ele não sabia de onde vinha exatamente. E aí depois foram vendo que vinha com pequenas, minúsculas mudanças do DNA, no DNA de cada espécie, eles iam mutando ali, mudando assim. E o DNA, que é a parte importante da evolução, porque é pelo DNA que as espécies vão mudando e vão criando características compatíveis com o ambiente, compatíveis com o espaço que elas estão, compatíveis com a espécie. E o que é o DNA? Bom, o DNA, todo mundo, não sei, a maioria das pessoas deve saber o que é o DNA, mas não, já ouviu falar, mas não sabe exatamente o que é o DNA. E bem, o DNA é basicamente o que transforma você no que você é. Ou seja, é a partir do DNA que você tem essas características que você tem, você é essa pessoa que você é. Ou seja, é seu DNA que veio de outras gerações, muitas outras gerações, até chegar até você. Você é tipo o ponto final do seu DNA. Você pode passar ele para frente, ou tendo filho, ou sei lá, pode passar ele para frente desse jeito, eu acho. E aí as próximas gerações vão ter o mesmo DNA que o seu. Talvez, muito talvez, mas isso demora muito com o tempo, pode ter uma mudança, uma mutação nesse DNA. Mas ou é um acidente ou é tipo uma evolução mesmo. Enfim, por enquanto o DNA é basicamente isso. É tipo o seu código, tá ligado? Você tem um código que ele foi passado da sua família para você e aí você tem o dever ou não, depende do que você quer, de passar ele para frente, entenderam? Esse é o DNA. E ele é bem simples, na verdade. Assim, eu vou me aprofundar mais no DNA depois, assim, nas características, tipo,
Na próxima aula, na verdade, eu vou me aprofundar em como ele é feito, o que vem em cada partinha tal, nos cromossomos e a diferença deles, o que confunde. Nossa, eu vou falar tudinho de DNA, essa parte bem legal. Essa parte eu não acho tão legal porque é meio difícil, mas é interessante assim de saber. E esse é o DNA, eu já expliquei o que é DNA e tal. E o que é a lei de Mendel? E o que a lei de Mendel tem a ver com esse DNA? Bom, é a partir desse DNA que a lei de Mendel é formada. Eu vou desenhar no quadro aqui o que é basicamente a lei de Mendel e como ela funciona, tá bom? Então, já estou aqui com o quadro, com tudo certinho, e vou explicar para vocês o Mendel. O que ele descobriu tão bom assim na biologia que revolucionou tudo? Bom, o Mendel sempre foi curioso, ele era um padre lá no convento, sei lá o que ele era lá direito, mas ele sempre foi curioso sobre essas coisas de biologia. Só que era meio que proibido na época, entende? Então, a Igreja Católica meio que não deixava ele fazer essas coisas, mas ele foi lá e fez, mesmo assim. Ele cruzou uma ervilha contra ervilha. E tipo, você pensa, meu Deus, mas é ervilha, não é nem carne, não é nem animal, é comida, é tipo, é planta. Por que era proibido? Naquela época era proibido, qualquer coisa desse tipo relacionada era proibido. E ainda mais ele que era da igreja, né, era do convento, sei lá o que ele era lá. Então era meio perigoso ele fazer isso. Mas mesmo assim ele era curioso, ele foi lá e fez. O que ele fez? Ele pegou uma ervilha amarela pura e outra ervilha verde. Tipo, duas ervilhas. Ele só pegou duas ervilhas e ele cruzou. Ele meio que colocou as duas lá juntinha lá, fez uma sementinha, ele nasceu. Aí ele, não sei como ele fez, não sei como faz isso exatamente, mas ele só cruzou as duas, não sei como faz isso. Mas ele conseguiu, o bicho era brabo lá. Ele conseguiu. E aí ele percebeu que dessas ervilhas, todas que nasceram foram amarelas. Ele pensou, bom, tem alguma coisa estranha. Então quer dizer que a amarela é dominante, ela domina tudo, ela quer ganhar tudo. Só que aí ele foi lá e foi esperto, ele cruzou de novo. E tipo, mas aí ele cruzou as outras amarelas, né? Não a pura lá. E aí ele cruzou essas amarelas e ele percebeu que das que nasceram, as 4 que nasceram, 3 eram amarelas e uma era verde. Assim, ele ficou, meu Deus, o que está acontecendo? Então quer dizer que ela não é só a dominante? Bom, ele continuou os estudos e ele percebeu que a amarela era sim a dominante. Só que quando não tinha o gene da amarela, ou seja, o DNA da amarela, coisa lá da amarela, tipo, quando... Tipo, até tem o DNA da amarela, só que ela não se sobressaiu. O que se sobressaiu, o que deu na verde, foi que ficou os dois genes do dominado, que é o verde, entendeu? Então, o amarelo é dominante sobre o verde. Por isso que todo, ó, tá vendo? O Vzão sempre vai na frente, que é o amarelo. O Vzão é o amarelo e o Vzinho é o verde. E o Vzão sempre vai na frente, porque ele domina. Só que aí, como ele cruzou um, como ele não cruzou puros, igual ele cruzou da primeira vez, ele cruzou híbridos, deu, consequentemente, um verde, que só dos dominantes. Entendeu? Só os genes dos dominantes que ficaram, e aí fica verde. Ou seja, todo verde, todo Vzinho, é o verde, é o dominador, o dominante, é o que está dominado, entendeu? É o gene que não é o dominante. E ele foi muito esperto, tá ligado? Ele conseguiu ver que, tipo, não é uma coisa na sorte, igual antigamente eles pensavam que, bom, eu nasci magro, mas aí eu malhei e fiquei forte, tô fortão, tô bicho brabo, tô monstro. Então quer dizer que meu filho vai nascer monstro. Por quê? Porque foi uma coisa que eu adquiri na minha vida e que eu vou passar pro próximo. Eles pensavam que era assim a evolução de Darwin. Só que aí o Mendel foi lá e, eu sou esperto, fio. Ele foi lá e fez isso. Então ele descobriu que quando o cara nasceu magro, ele tem o gene de ficar magro. Então o filho dele não vai nascer forte mesmo que ele não malhou. O filho dele o filho dele vai nascer magro porque o DNA da pessoa é de pessoa magra, entende? Então o que passa é o DNA, não as características físicas que a pessoa desenvolveu durante a vida. Falei bonito, mas falei difícil. Mas vocês entenderam, né? Tipo, se eu fiquei fortão, meu filho não vai nascer fortão, ele vai nascer magro porque eu nasci magro. Entendeu? É coisa do DNA que vai passando. Tipo, se eu nasci magro, porque meu DNA é de magro, mas eu fiquei forte. Mas não interessa, seu DNA é de magro. O que vai passar pro seu filho é seu DNA, não suas características. Mas se suas características estão no seu DNA, então realmente elas vão passar para o seu filho. Entenderam agora? Entenderam agora? Então, aí baseado nisso, teve um carinha chamado Pené, esse carinha aqui. Ele foi lá e criou uma tabela para descobrir como é que acontece isso aí. Porque
Eles já estudaram Mendel depois e aí eles viram que faz sentido isso e que é uma coisa mais de lógica e não de realmente sorte. Pode ser de sorte também, dependendo dessa característica, tal, mas é mais ou menos de lógica. Que foi isso aqui. Ele pegou o Vzão e o Vzinho, que é o do amarelo, e o Vzinho, o Vzão, que é o do amarelo, e o Vzinho, que é o do dominador, do verde, isso. E aí, ele descobriu que se cruzar um verdão com verdão, um Vzão com Vzão, que é o amarelo, vai dar Vzão, que é outro amarelo, que é outro puro, entendeu? Se eu cruzar um Vzinho com Vzinho, que é dois verde, vai dar sempre um Vzinho, que é sempre um puro verde. Agora, se eu cruzar um híbrido, ou seja, se eu cruzar um Vzão com um Vzinho, ele vai dar um híbrido, um Vzão, Vzinho. Não, se eu cruzar dois puros, que é um Vzão e um Vzão e um Vzinho, que é o amarelo, e o verde, aí ele vai dar um híbrido. Mas, mesmo assim, esse híbrido vai ser amarelo, porque o amarelo é o dominador. Então, o dominador sempre vai ficar na frente e o dominante sempre vai ficar atrás nesse quadro de punir, tá vendo? Como vocês podem ver. Como vocês podem ver, esse quadro é bem bonitinho, é bem easy por enquanto, porque é a primeira lei. A segunda é complicado, meu Deus, fica muito complicado, porque mexe com outras características, mais de uma característica, por isso que é a segunda. A primeira é sempre uma característica, só para deixar claro, entendeu? É isso aí. Primeira é sempre uma característica, a segunda vai ser mais de umas características. Então é isso, valeu, se você gostou, deixa o like aí. Eu dei uma resumida, bem resumida mesmo, mas é basicamente isso, realmente. Eu não vou fazer exercício agora, vou fazer depois. Então, se você gostou, deixa o like aí, valeu, é nóis.